Das 14 questões de informática, errei 10. Das 6 de matemática, uma acertei no chute. Das 10 questões de RLM, acertei 3, errei 7. O que eu fiz de errado nessa prova? Isso aí todo mundo sabe. Quando você sai de uma prova, você não quer ver ninguém. Eu, pelo menos, sou assim, não quero olhar para ninguém. Eu quero parar em qualquer lugar, comer alguma coisa, esquecer daquela prova e partir para estudar para a próxima. Por isso que eu separei aqui 3 dicas super importantes para você fazer depois da sua prova. Olá, 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 Guga aqui de mais uma pracinha. Meus filhos estão de férias e eu não posso deixar de falar isso para você. Eu vou te contar o que aconteceu comigo. Na primeira prova eu vim bem, só que nessa segunda prova eu caí muito em questões que eu sabia muito, por exemplo, informática. E aí por isso que eu separei aqui 3 pontos que são muito importantes para você fazer logo depois da sua prova. Bom, o primeiro deles é fazer um caderno de erros. Você já deve ter visto várias dicas aí falando sobre caderno de erros e como faz esse caderno de erros, né? Caderno de erros é nada mais do que você pegar a questão que você errou e você vai anotar ali naquele caderninho de erros. E anota mesmo, não põe numa planilha de Excel que depois você vai esquecer. Vai lá e escreve. Só que aí o que você vai escrever? Por exemplo, você está errando questões de direito penal, por exemplo, falando sobre peculato. Né? Se você estiver falando sobre peculato, você está falando sobre crimes de funcionário público contra a administração pública. Então você não sabe esse assunto. Se você está estudando, por exemplo, Windows 10 e aí fala como criar áreas de trabalho e você erra, então a sua dúvida, a sua questão ali errada, onde você não sabe, é sobre o Windows 10, áreas de trabalho. E por aí vai. Então você vai fazer um caderno de erros bem detalhado a cada questão que você vai errar. E aí você vai anotar todas aquelas questões que você está errando mais. E você vai conseguir estudar e evitar os erros daquelas questões. Só que aí me leva ao segundo questionamento, né? O segundo questionamento é: não subestime e nem negligencie as questões que você já sabe. Bom, você está fazendo o caderno de erros muito bem, só que aí isso que aconteceu comigo. Por exemplo, informática, a primeira prova, das 14 eu acertei 12. Eu falei, bom, eu gosto de informática, estou gravando aqui, estou fazendo um montão de coisa, sei pra caramba de informática, então tá bom, não preciso estudar. A segunda prova, errei 10 das 14. Foi uma bomba, foi muito ruim. Se eu tivesse acertado mais umazinha, eu estava dentro. Olha só a diferença, né? Então não subestime as questões, as matérias que você já sabe. E aí você vai fazer a revisão daquela matéria, por exemplo, informática, Windows 10, você vai fazer todas as questões, Depois que você fizer essas questões, você vai ficar uma semana fazendo questões de Windows 10. Aí você vai pular 15 dias, vai fazer 10 questões. Aí depois 20 dias, um mês, você vai fazer 5 questões. E depois você vai ficar sorteando 2 questões, 3 questões sobre aquelas matérias que você está estudando, para você não perder o ritmo de sempre estar estudando todas as matérias. Você não pode ser bom em uma só, você tem que ser bom em tudo. Concurso público é isso. E aí, de uma forma bem rápida aqui, um videozinho, eu não tenho como parar muito aqui, a gente está numa pracinha, daqui a pouco vem uma criança, vem uma bola, vem uma outra criança caindo ali, eu tenho que falar rápido. E aí, a terceira coisa é fazer simulado. Você vai conseguir fazer todas as questões no simulado. Só que no simulado, eu destaco aqui 2 pontos muito importantes. O primeiro deles, você vai ter que simular que você vai ficar sentado 4 a 5 horas fazendo uma prova, com um copinho de água, com uma garrafa de água, com um chocolate, uma barrinha de cereal. Você vai ter que ficar sentado ali 4 horas, com gente fungando, gente mastigando, biscoito barulhento, gente coçando o cabelo, gente batendo pé, fiscal passando para lá e para cá, rindo lá fora. Você vai ter um monte de coisas que vão te atrapalhar. Então você vai ter que simular isso também. Você vai ter que simular ficar 4 horas sentadas, recebendo um montão de estímulo fora da sua prova. E outro ponto muito importante aqui do simulado é que uma coisa é você fazer uma bateria de 50 questões de direito penal, administração, crimes do funcionário público contra a administração. Uma coisa é você fazer 50 questões daquilo ali, 100 questões daquilo ali, e acertando tudo, tudo, tudo. Ou errando, mas você fazendo só aquilo ali. Aí você para, almoça, aí de tarde você faz 50 questões de direito administrativo, improbidade administrativa. Aí depois você faz 50 questões de direito constitucional. Uma coisa é você fazer isso. Você no início que está estudando mais uma matéria específica, é isso. Mas depois para revisão, não é assim. E na hora da prova também não vai ser assim. Na hora da prova 5 questões de constitucional, 5 questões de administração, 5 questões de penal, 10 questões de informática, depois vem atualidade, depois vem matemática, português. Então você vai ter que fazer simulado. E outra coisa muito importante, no simulado,
por exemplo, eu peguei uma ordem de fazer a prova, então você vai saber como fazer a prova melhor para você. Por exemplo, eu nunca começava com português. Quem fez a última prova do TJ de São Paulo, sabe, a prova de português teve um texto lá de uma menina no barranco, que todo mundo ficou assim, caraca, eu quero ser a menina do barranco para me jogar no barranco. Então, assim, eu não comecei por português, comecei por direito. Então, atualidades, fui por ali, ó, garantindo aquelas minhas notas. Fiz um pouco de matemática e depois fui para português. E aí eu tive minha boa nota em português, fiquei com 23. Então, assim, e depois concluí com matemática. Cada um tem a sua ordem, o que importa é você no simulado. Então, esses 3 pontos são fundamentais. Primeiro, fazer um caderno de erros que você consegue anotar tudo que você está errando e você vai se dedicar àquilo ali, a se dedicar a estudar aquelas matérias. Segundo, ponto que vem desse primeiro, não negligenciar as matérias que você está bom, porque, por exemplo, aconteceu comigo na informática, eu estava bom na primeira e na segunda tomei bomba, e para manter esse ritmo de estudo, você vai fazer simulado. Simulado para testar o tempo que você fica sentado e tudo mais, para testar a ordem da prova que você vai fazer e para você estimular seu cérebro a ficar fazendo 5 questões de uma, 5 questões de outra, 5 questões de várias matérias diferentes. É completamente diferente. Ah, um detalhe aqui, ó, um detalhe muito importante para o simulado. Escolha bons simulados. Como eu vou escolher isso? Por exemplo, eu fiz um simulado do que concursos? Uma porcaria. Uma porcaria. Por exemplo, no TJ de São Paulo, mas isso aí você pode aplicar para o seu concurso. Esse simulado do que concursos para o Tribunal de Justiça de São Paulo, ele, por exemplo, caiu normas da corregedoria. Norma da corregedoria, se eu não me engano, era do artigo 28 em diante. Aí logo a primeira questão de normas estava assim, de acordo com o artigo 10, papapá, papapá, papapá. Aí segunda questão, ainda de acordo com o artigo 10, tal. Gente, ninguém prestou atenção nesse simulado. E na hora que você está fazendo simulado, você olha assim e fala, porra, não quero mais fazer simulado, dá um desestímulo, né? Então é complicado. Por exemplo, eu gosto muito do Gran Concursos. O Gran Cursos, ou Gran Concursos, não sei o certo, os simulados dele têm muito mais qualidade. O Estratégia às vezes peca, por exemplo, na formatação. Eu gosto mais da formatação do Gran Curso, que põe 2 colunas, igual é o simulado mesmo da banca. Então, escolha bons simulados. Fazendo esses 3 pontos, acredito eu que o desempenho vai ser muito diferente. E aí, me conta, o que você faz depois da prova? O que você faz? Você senta e chora, não quer mais olhar para a prova? Você analisa a sua prova e dá a volta por cima? O que você faz depois da sua prova? Me conta aí e se liga.